Olá pessoal do canal Paraíba no Passado, estamos de volta aqui à Capela de Santana de Gargaú, hoje com mais informações. Estamos com um livro do escritor Adalto Ramos e a pedido de alguns inscritos a gente vai estar contando a história de alguns dos proprietários desse engenho. O livro é o Engenho Gargaú, roteiro para sua história, do escritor Adalto Ramos. Vamos mostrar mais detalhes dessa construção de tão grande importância que fica aqui no município de Santa Rita e que infelizmente está em ruínas. E vamos seguindo aqui para o interior da Capela de Santana de Gargaú, onde eu vou estar contando um pouco da história de alguns dos proprietários desse engenho, ao qual essa capela fazia parte. No ano de 1585 chegava ao Brasil Ambrósio Fernandes Brandão, que foi nascido por volta de 1555, era cristão novo e casado possivelmente com Dona Ana Brandão. Ele estabeleceu-se em Pernambuco e foi senhor do engenho São Bento, em Nazaré da Mata. Foi capitão de mercador da expedição de Martim Leitão, que pacificou a Paraíba no ano de 1585. Foi um dos primeiros povoadores, senhor dos engenhos Santo Cosmo e Damião, ou Inhobi, e também do engenho São Gabriel, ou Engenho do Meio, que são situados à margem esquerda do rio Paraíba, que a gente tem o vídeo aqui do Engenho do Meio, eu vou deixar linkado para vocês, que fica aqui no município de Santa Rita. O Ambrósio Fernandes Brandão é o provável autor do famoso livro Diálogo das Grandezas do Brasil, que foi escrito em 1618 em um desses engenhos. No ano de 1613, o Ambrósio solicitou ao governo da capitania a concessão de uma sesmaria para a construção de mais um engenho. E aqui ficava o coro da Capela de Santana de Gargaú. Hoje só resta algumas madeiras e a escada que dava acesso, e as portas aqui da parte da frente da igreja, que possivelmente, acredita-se que daria para ver a casa grande do engenho nessa direção. O engenho Gargaú ele teria sido edificado a partir do ano de 1614 e também era conhecido por São Marcos. Era movido por roda d'água e fabricava açúcar. A produção era escoada para a capital por um trapiche conhecido por Portinho do Gargaú, que fica aqui na lateral da Capela de Santana de Gargaú. O altar-mor, construído em alvenaria de madeira, em estilo eclético, e o púlpito, também de madeira, que fica aqui na lateral, com base de pedra calcária, em estilo neoclássico, tiveram a madeira roubada, bem como o gradil do couro. Existem dois retábulos, que ficam aqui colaterais, em alvenaria, em estilo definido, e no frontispício há um escudo de pedra calcária com brasão de armas, possivelmente do seu fundador. Essa capela ela foi construída já no domínio dos Gomes da Silveira, do Gomes da Silveira, familiares do Duarte Gomes da Silveira. Não foi construída no domínio dos Brandão. E com a morte de Ambrósio Fernandes Brandão, os engenhos foram herdados por seus filhos e netos. O Luiz Brandão ele ficou com o engenho Santo Cosme e Damião, e o São Gabriel passou com o domínio do neto Francisco Camelo Brandão. Já o Gargaú foi herdado pelo Jorge Lopes Brandão. Em 1634, a Paraíba foi invadida pelos holandeses. Muitos senhores abandonaram seus engenhos, os quais foram confiscados e vendidos pelos invasores. Um mercador de Amsterdã, chamado Isaac de Rosier, comprou a Companhia das Índias Ocidentais os engenhos dos Brandãos, isto em 1637. Já que na lateral possivelmente seria sacristia, como é de costume nessas igrejas. Aqui também em ruína. E infelizmente, pessoal, essa é a situação da Capela de Santana de Gargaú, um dos mais belos monumentos históricos da nossa Paraíba, que como muitos outros encontra nessa situação, Não é difícil a gente encontrar a nossa história entregue ao léu, sem
sem nenhuma preocupação, sem nenhum cuidado. Infelizmente, a história da Paraíba vem se deteriorando e o que é mais comum a gente encontrar são capelas nessa situação. E falando mais um pouco dos proprietários desse engenho, no ano de 1859, no dia 28 de dezembro, o imperador Dom Pedro II ele chegou aqui no engenho Gargaú, vindo de Mamanguape, com uma comitiva de cerca de 200 cavalheiros, sendo recebido pelo coronel Joaquim Gomes da Silveira. Após o almoço, o imperador visitou as instalações do engenho e continuou a viagem para a capital. No ano seguinte, o imperador ele concedeu ao coronel o título de Comendador da Ordem da Rosa, isto é, no dia 14 de 3 de 1860. O coronel Joaquim Gomes da Silveira, ele era casado com dona Antônia Francisca da Conceição, que era sua parente, e era filha do tenente Fernando Lourenço de Almeida. E possivelmente esse escudo que fica aqui no frontispício da capela tenha sido atribuído ao comendador Joaquim Gomes da Silveira. Essa capela possivelmente foi construída enquanto o engenho pertenceu ao comendador.